Bom dia, turma. Vamos dar hoje prosseguimento ao estudo da física, iniciando aí uma nova unidade, a unidade 2, que trata da cinemática. Desta vez vamos entrar no estudo da física propriamente dito. Por enquanto a gente havia feito só um esquentamento, por assim dizer, para fazendo uma apresentação, tratando assim mais de uma parte histórica, numérica, relacionada com a física, a respeito de unidades de medida, grandezas, muito mais voltado para a matemática do que para a física propriamente dita. Agora a gente vai entrar no conteúdo que diz respeito à física. No programa de ensino da física para o ensino médio no primeiro ano, a física, de praxe, ela é iniciada pelo estudo dos movimentos, da cinemática. Então eu estou aqui com o livro aberto aqui na página 30, certo? Se você tiver com o seu livro, você pode até acompanhar, e a gente poderia estar realizando aqui uma introdução a esse conteúdo, fazendo uma análise rápida e uma leitura rápida, breve, dessa primeira parte. Então olha só, aí na página 30, que trata da cinemática, a gente tem um texto introdutório, os autores fazem esse trecho, nessa obra didática do ensino de física. Os autores fazem sempre uma introduçãozinha, para a unidade. E o que é que eles vêm dizer aí, Escadas rolantes transportam um grande número de pessoas diariamente. Inventadas em 1892, um de seus principais papéis atualmente é aumentar o fluxo de usuários em ambientes como shopping centers, lojas, cinemas e instalações de transporte público, como metrôs. Uma escada rolante é um exemplo de movimento uniforme, presente no cotidiano, pois em geral suas variações de velocidade são quase imperceptíveis. Você saberia explicar como funciona uma escada rolante? Então veja só, como esse estudo ele trata justamente dos movimentos, nós vamos aqui basicamente estudar movimentos que se vê muito naturalmente por aí na natureza. Então a gente primeiro vai estudar um movimento que se diz na física que é um movimento ideal, por ser o mais simples de todos. Mas se sabe que esse movimento, pelo fato de ser ideal, ele não é tão presente, porque geralmente o que acontece na natureza é que os movimentos dos corpos se dão com acelerações, com mudanças na direção de velocidades, e o movimento retilíneo a gente vai ver que é um movimento que ocorre numa reta, e se ele é uniforme, ele é todo certinho, Isso é o capítulo 2. No capítulo 3 a gente vai ver uma ferramenta matemática, que são os vetores, para a gente poder compreender o que é o movimento curvilíneo. Então tá aqui uma escada rolante, conhecida nossa aí, faz parte do texto da introdução, uma corredora. E vamos aqui ao movimento retilíneo. Movimento retilíneo. Então olha só, a introdução aqui, o enduro a pé ou trekking de regularidade, que é o que mostra aqui a gravura, logo acima, essa fotografia aí dessa competição. Então o enduro a pé ou trekking de regularidade é um esporte para amantes da natureza. Surgiu da adaptação das regras do enduro convencional para a caminhada ecológica. O objetivo é percorrer um percurso pré-determinado no tempo, mais próximo do idealizado. Como o que conta é a regularidade, a equipe vencedora é aquela que for mais precisa em relação à velocidade média ideal, ou seja, a que perder menos pontos em relação ao cronograma estabelecido. Há muitas competições em todo o Brasil e no mundo, e as equipes costumam trocar experiências, dicas e divulgar eventos em sites, blogs e redes sociais na internet. Então é um texto introdutório, para tratar a respeito do movimento, e no caso é o movimento uniforme. O que é que se estuda na cinemática? Ao estudar a cinemática, procuramos descrever
os movimentos dos objetos, sem nos preocupar com as causas. Então, turma, eu vou destacar isso aqui, estudar ou descrever os movimentos dos objetos sem se preocupar com as causas. Então isso é importante porque nessa primeira parte aqui da física, estudando os movimentos, a nossa preocupação vai ser só descrever os movimentos sem ir atrás do que é que causa esse movimento. O que causa o movimento a gente vai ver mais adiante estudando as leis de Newton. Então, por exemplo, ao analisarmos o movimento de um carro, podemos dizer que está se movendo em uma estrada reta, que sua velocidade era 60 km por hora e em seguida passou para 80, que o veículo descreve uma curva, etc. Porém, não temos a preocupação de explicar as causas de cada um desses fatos, né? O que é que produziu essa diferença de velocidade, né? O que é que fez ele descrever uma curva, né? Como que ele permaneceu na curva. Então, não se tem a preocupação de explicar as causas de cada um desses fatos. Então, essas explicações serão feitas a partir do capítulo 4º, quando estudaremos as leis de Newton. Então, vamos lá para o primeiro conceito. O que é uma partícula? Então, vou chamar a atenção para vocês aqui, que nesse estudo da cinemática, que só descreve os movimentos, alguns conceitos são importantes. Esses conceitos, eles são modelos, são representações. Então, na realidade, eles não existem de fato, mas servem para simplificar, para nos auxiliar na descrição dos movimentos. Então, olha só, o que é que vem dizendo o texto aí? Em física é comum, ao estudarmos o movimento de um objeto qualquer, tratá-lo como se fosse uma partícula. Dizemos que um objeto é uma partícula quando suas dimensões são pequenas em comparação com as dimensões que participam do fenômeno. Aí, temos aí um exemplo. Se um automóvel de 3 metros de comprimento desloca-se 15 metros, ele não pode ser considerado uma partícula. Mas se esse mesmo automóvel viaja de uma cidade a outra, distante aproximadamente 200 km, olha só agora o percurso, 200 km. Seu comprimento, né, o comprimento do automóvel, que é de 3 metros, é desprezível em relação a essa distância de 200 km. E assim ele vai poder ser tratado como uma partícula. Aí você observa isso na figura aqui, né? Você vê aí o carrinho, né, um automóvel, aqui um caminhão e tudo. Mas se esse percurso aqui for de 200 km, né, em relação ao comprimento do carro, né, você pode desprezar as dimensões do automóvel e aí você vai considerar ele uma partícula. Então isso é um conceito, né? Partícula é justamente isso, né? É quando a gente pode desprezar as dimensões de um corpo em relação ao sistema que está sendo estudado. Quando um objeto pode ser tratado como uma partícula, o estudo de seu movimento simplifica-se bastante, pois suas dimensões podem ser consideradas desprezíveis. Pois bem, esse é o primeiro conceito. Um outro conceito é o que diz que o movimento é relativo. Agora, olhe como uma coisa interessante aqui. Suponha que um avião voando horizontalmente, aí você tem a imagem aí do avião, solte um objeto, então esse pacote aí, solte um objeto. Se você observar a queda do objeto de dentro do avião, verá que ele cai ao longo de uma reta vertical. Então, se você observar o objeto de dentro do avião, você irá ver o movimento dele, a trajetória dele como sendo vertical. Entretanto, se você estiver parado sobre a superfície da Terra, né, por exemplo aqui em B, aqui, você está parado observando o movimento desse avião e o pacote é abandonado e você observa ambos em movimento, o pacote e o avião. Então, observando a queda do objeto, você veria que ela descreve uma trajetória curva, como mostra a figura. Então, veja, ó, a trajetória é essa aqui, ó. Veja que do ponto de vista de uma pessoa que está fora do avião, parado, ou seja, em repouso, observando a queda desse pacote, ele vai ver a trajetória do pacote como sendo uma curva. Então, no primeiro caso, dizemos que o movimento do objeto estava sendo observado com um referencial no avião.
ou seja, havia um observador dentro do avião. E no segundo caso, com um referencial na Terra, já que o observador está em repouso, parado, na superfície da Terra, observando o avião. Então vem um destaque aí em verde, né, no texto, né, vocês vão observar no decorrer desse livro didático de física, que os autores costumam destacar pontos principais em verde, né? Então, olha só, o movimento de um objeto visto por um observador depende do referencial no qual ele está situado. Por isso, disse que o movimento é relativo, ou seja, o movimento ele depende do referencial. Então, dependendo do referencial, você vai ter um ponto de vista diferente e o movimento ou a trajetória daquele movimento ele vai ser diferente, né, para cada observador. Então, isso é um conceito extremamente importante no estudo dos movimentos e no estudo da física. Há outros exemplos dessa dependência do movimento em relação ao referencial. Examinemos o caso do movimento de translação da Terra. Podemos afirmar que a Terra gira em torno do Sol se o referencial estiver no Sol, ou seja, se o observador se imaginar situado no Sol. Claro que seria impossível em razão da alta temperatura solar, né? Vendo a Terra se movimentar. Entretanto, para um observador na Terra, ou seja, você tomando um referencial da Terra, o Sol é que gira em torno dela. Assim, podemos dizer que a Terra gira em torno do Sol, ou que o Sol gira em torno da Terra, desde que indiquemos corretamente qual o referencial de observação. Então, isso é a relatividade do movimento. Se a gente observar, se a gente se lembrar aqui, estudando a história dos povos antigos, né, os povos antigos que não tinham como sair do planeta para observar o nosso planeta sob um outro ponto de vista, o que é que eles diziam? Diziam que o Sol é que girava em torno da Terra e que a Terra estava parada. Ou seja, eles não tinham outro referencial, né? Ou seja, se a gente toma esse referencial de observação aqui na Terra, claramente a gente vai ver o Sol nascer, o Sol chegar a um ponto mais alto, que é o zênite, e o Sol se pôr, dando a impressão, né, que é o Sol que gira em torno da Terra. Mas o correto, já que é possível hoje verificar isso tomando um referencial fora da Terra, né, o que a gente observa é que na realidade é a Terra que está girando em torno do Sol, né? Então existem vários exemplos que a gente poderia dar aqui de referenciais de movimento. Copérnico no século XVI e Galileu no século XVII, estudiosos do movimento planetário, compreendiam essas ideias e as defendiam publicamente. Mas elas entravam em choque com a visão oficial da Igreja Católica. Por isso, ambos foram vítimas de processos perante o Tribunal da Inquisição. Galileu foi forçado a comparecer ao tribunal e afirmar que não acreditava que a Terra girava em torno do Sol. Então, nesse período, né, no século XVII, havia todo esse questionamento, né, em relação ao movimento da Terra. Aí a Igreja incorporou isso aos seus dogmas. E nessa época havia toda uma questão de represálias e de perseguições, caso houvesse alguém que fosse de encontro a esses dogmas. Galileu foi forçado a comparecer a um tribunal, que era o Tribunal da Inquisição, para desmentir tudo aquilo que ele divulgava, tudo aquilo que ele estava observando. Ele aperfeiçoou na época o telescópio, lançou o telescópio para o espaço, e aí ele estava observando que muitos daqueles dogmas não condiziam à realidade, né, o que ele observava. Então ele teve essa treta, né, com a Igreja Católica, e quase ele pegava a pena máxima, né? Se ele não tivesse negado, né, diante do tribunal aquilo que ele divulgava, aquilo que ele estudava, talvez ele tivesse tido o mesmo destino aí de Giordano Bruno, um filósofo da época, que não abandonou as suas ideias e aí foi queimado vivo na fogueira da Inquisição. Então olha só, o que é que diz mais aí, né? A maior parte de nossos estudos de movimento será feita supondo o referencial na Terra, ou seja, o observador parado na superfície da Terra. Então toda vez que a gente estiver estudando um movimento de algum corpo, a gente vai considerar um referencial terrestre.
Nos exemplos em que usarmos outro referencial, essa informação será explicitada, né? Aí você tem aí uma gravura, ó, mostrando uma câmera fotográfica, mostrando aí como é aberta durante um certo tempo, como que é o movimento das estrelas, a trajetória das estrelas descritas no céu aí, vistas de certas regiões do planeta, né? Então descreve um movimento circular mostrando a rotação da Terra. Aí a trajetória aí, chamo de foto estroboscópica, que mostra várias posições aí de um salto de um esquiador. Lembra uma curva, uma figura geométrica chamada parábola, né? A curva que ele descreve no ar. Pois bem, aí aqui a gente tem um exercíciozinho simples, né? Básico. Posteriormente eu posso estar colocando para vocês fazerem algumas questões. E aí a gente vai entrar no estudo do movimento retilíneo uniforme. Tentar compreender esse conceito, vamos ver outros conceitos, né, que a gente precisa conhecer, saber, para a gente ter uma ideia melhor do que é o movimento retilíneo uniforme. Então, conceitos são esses, vamos lá: espaço percorrido, velocidade e tempo. Então, espaço percorrido, velocidade e tempo são grandezas diferentes. Então, vamos entender aqui cada uma delas, né? Quando o objeto se desloca com velocidade constante ao longo de uma trajetória retilínea, dizemos que seu movimento é retilíneo uniforme. Então, atentem para a característica principal desse tipo de movimento. A velocidade do corpo que se move é constante, ou seja, não muda com o tempo. A palavra retilíneo refere-se ao tipo de trajetória, que no caso é uma reta. E uniforme indica que o valor da velocidade permanece o mesmo, permanece constante. Um exemplo: suponha um automóvel movendo-se em uma estrada plana e reta, com seu velocímetro indicando sempre uma velocidade de 60 km por hora. Isso significa o quê? Significa que em 1 hora o carro percorrerá 60 km. Em 2 horas o carro percorrerá 120 km. Então observe que para obter esses resultados, intuitivamente foi acrescentado 60 km a cada um aumento de 1 hora no tempo. Pode-se chegar aos mesmos valores de espaço percorrido, multiplicando essa velocidade pelo tempo gasto no percurso. Portanto, podemos escrever, aí vai aqui a nossa primeira equaçãozinha, certo? ΔS, esse símbolozinho aqui, ΔS, vai significar espaço percorrido. V será a velocidade, no caso constante, e ΔT será intervalo de tempo. Então atentem para essa equação. Então ela nos ajuda a determinar distâncias e através de intervalos de tempos. Então veja, no movimento uniforme, no movimento retilíneo uniforme, nós temos uma proporção direta em relação às distâncias e os tempos. Ou seja, se o tempo dobra, a distância dobrará. Se o tempo triplica, a distância triplicará, e assim sucessivamente. Por que isso acontece? Porque a velocidade do objeto que se move, ela não muda com o tempo. A velocidade, ela é constante. Bem, para ilustrar o movimento uniforme, eu estou mostrando aqui para vocês o que em física é conhecido como simulador virtual. Na realidade, os simuladores virtuais, eles são modelos de apresentação de determinados fenômenos relacionados com a física, com a química, com a biologia, que nos ajuda muito a visualizar situações mais práticas, né, relacionadas com os conceitos que a gente estuda, certo? Então, olha só, o que esse simulador ele está nos mostrando aqui? Primeiro, ele está mostrando esse caminhãozinho aqui, que vai ser o nosso objeto que vai se mover. Está nos mostrando uma régua com medidas em metros, né, em que a gente vai poder posicionar o nosso caminhão de uma forma que a gente vai poder medir essas distâncias do movimento dele em metros.
Só que essas distâncias que vocês estão vendo aqui é bem limitado, né? Você pode observar que começa aqui, ó, de menos 20 metros. Por quê? Porque eu fiz uma escala marcando os 0 metros da escala aqui no meio. Então tudo que está antes desses 0 metros serão valores negativos nessa escala. E tudo que está positivo, que está à direita, são valores em metros, que a gente vai poder medir com no máximo esse valor aqui, 20 metros. Então a gente tem um movimento aqui do caminhão nessa pista que está marcada, né, com esses valores, é limitado, de menos 20 para 20 metros, sendo a posição inicial do caminhão 0 metros aqui no meio. Beleza. O que mais? O que esse simulador virtual vai nos apresentar? Ele vai nos apresentar gráficos. Por exemplo, aqui eu tenho um gráfico que vai mostrar a aceleração do caminhão, aqui ó, na vertical, juntamente com as medidas de tempo do movimento. Qual que é a medida, a unidade de medida da aceleração? Você vai olhar aqui que ela está em metros por segundo ao quadrado. E a unidade de medida do tempo? Os tempos estão sendo medidos em segundos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 10 segundos no máximo. E a aceleração máxima aqui, desde um valor negativo até um valor positivo de no máximo 2,5. Então esse gráfico aqui, esse primeiro, está aqui destacado em vermelho, ó, vai nos mostrar a aceleração do caminhão em função do tempo. Vamos para o outro gráfico. Aqui de azul, esse gráfico aqui vai ficar mostrando a velocidade do caminhão em função do tempo. E o último será a posição ou deslocamento do caminhão, né, pela pista em função do tempo. Beleza? Então, como a gente está estudando, por enquanto, o movimento uniforme, a gente vai fazer o seguinte: vamos observar primeiro aqui qual que vai ser o gráfico representativo da velocidade do caminhão em função do tempo. Então a gente viu que a velocidade de um objeto que se move, né, de uma partícula, de um corpo extenso, de um objeto que se move com velocidade constante, é a característica principal do movimento uniforme. Então a gente vai observar o movimento desse caminhão vendo que a velocidade dele não muda. Okay? Esta velocidade a gente vai definir aqui embaixo, ó, variáveis: a velocidade inicial e a aceleração. Como o movimento é uniforme, a velocidade não vai mudar, então esse caminhão vai permanecer com a mesma velocidade inicial sempre. Ela é constante. Vamos fazer isso. E a aceleração, ó, veja que eu vou deixar zero, ou seja, ele não vai acelerar. Se não acelera, significa que a velocidade dele não vai mudar, ela é constante. Então vamos lá, vamos botar um valorzinho aqui de velocidade para esse caminhão. Primeiro vamos observar qual é a velocidade máxima que ele pode atingir, ó, 10 metros por segundo. Eu posso medir a velocidade em quilômetros por hora, em metros por hora, em centímetros por segundo, em metros por segundo. Então isso vai depender da unidade de medida que eu estou utilizando para fazer essas medições, certo? Aqui no simulador, a velocidade está sendo medida em metros por segundo, né? O gráfico vai me mostrar esta velocidade também, em metros por segundo, num tempo em segundos. Então vamos lá, vamos considerar aqui que este caminhão ele parta aqui de menos 20 metros, né? À esquerda aqui do meu referencial zero da escala. Então vamos lá, vamos ver qual tipo de gráfico vai aparecer aqui e que tipo de movimento ele vai ter. Aceleração nula. Aí você vem aqui e clica, ó, em iniciar para a gente observar o movimento deste caminhãozinho, né? E ver também como que vai aparecer o gráfico aí. Aí olha só, olha lá, ó. Pronto, fechou, né? Bota aqui para parar. Olha o que foi que apareceu, ó. Olha a velocidade do caminhão. 10 metros por segundo, ó, tá vendo? Ó? O tempo passou, isso foi em 3 segundos. O tempo passou em 3 segundos e a velocidade permaneceu a mesma.
Vamos reduzir essa velocidade e deixar ela aqui, olha, na metade, 5 metros por segundo. E vamos observar o gráfico. Vamos lá. Iniciar de novo, botei o caminhão na mesma posição. Vai lá. Ó, observe o gráfico, ó. Ele vai atingir 20 metros. E o nosso gráfico agora, ó, você tá vendo aqui, 4, 5 metros por segundo. Qual foi a velocidade em 1 segundo? 5. Qual foi a velocidade em 2? 5. Qual foi a velocidade em 3? 5. E assim sucessivamente, a velocidade não muda, ela não varia. E isso é a característica do movimento uniforme. Então, se a gente fizer o gráfico da velocidade do caminhão em função do tempo, a gente vai ver que esse gráfico ele é constante, ó. Parece uma reta paralela ao eixo do tempo, mostrando que a velocidade não muda, ok? Então essa é a característica principal do movimento uniforme. Mas a gente pode fazer também gráficos do deslocamento do carro, do caminhão, em função do tempo. Então vamos fazer o seguinte: eu vou limpar aqui, né? Vou limpar o gráfico aqui e agora eu vou escolher aqui, olha, deslocamento em metros em função do tempo. E aí, olha só, eu coloquei o caminhão para iniciar aqui em menos 20, certo? Vou deixar ele com a mesma velocidade. E agora o que é que vai acontecer? Esse gráfico aqui, ele vai, esse plano aqui, ele vai me mostrar o gráfico do caminhão com as posições dele em relação ao tempo. Veja que inicialmente ele está aqui, ó, em menos 20 metros. A gente vai ver ele se deslocando até atingir 20 metros. Vamos ver como é que é esse gráfico. Então vamos lá, botar para iniciar. Ele continua a se mover com velocidade constante, ou seja, o movimento dele é uniforme. Vamos botar aqui para iniciar. Iniciou. Olha só. Olha qual que é o gráfico do deslocamento dele em função do tempo. Encerrou onde? Encerrou aproximadamente aí em 20 metros. Então vamos parar aqui. Então veja, o gráfico, que é essa linha verde aqui, olha, ele está nos mostrando que o movimento é crescente no tempo. Como assim? O caminhão se move no sentido positivo da trajetória, ou seja, ele vai se movimentando de tal forma que as distâncias elas vão aumentando com o tempo. Então veja, ó, em 1 segundo, menos 10 metros, em 2 segundos, menos 5 metros, em 3 segundos, 0, em 4 segundos, ele já alcançou 5 metros, em 5 segundos, ele já alcançou 10. Então o gráfico está mostrando isso. Então, quando formos representar o gráfico do deslocamento do objeto em função do tempo, a gente vai obter essa retazinha crescente com o tempo, ok? Então, basicamente, para um movimento uniforme, a gente precisa saber do gráfico da velocidade e do gráfico da distância pelo tempo, que vai mostrar os deslocamentos do objeto. Então, voltando para o nosso texto, a gente vai ter em destaque aí, né, o seguinte: para se determinar a posição de um objeto em uma dada trajetória, basta que se forneça o valor da sua distância, medida sobre essa trajetória, em relação ao ponto dela adotado como referência. Então, a gente viu lá no exemplo virtual do caminhão em movimento, que a gente colocou como referência, como origem do movimento, o ponto 0 metros. Então é necessário fazer essas marcações e descrever o movimento de qualquer objeto a partir deste ponto de referência, do referencial. Se você observar aí no livro, você vai encontrar o gráfico do espaço percorrido por um corpo em função do tempo. Então veja, está aqui em destaque, ó, figura 2.8. Veja que esse gráfico aqui está medindo as distâncias de um objeto em relação ao tempo. Ele é semelhante àquele gráfico lá do deslocamento pelo tempo que a gente viu no simulador. Então sempre que o objeto estiver se movimentando na direção positiva da trajetória, ou seja, na direção dos valores positivos lá da nossa régua, né?
gente vai ver um gráfico que é uma reta crescente no tempo. Aqui tem uma tabela mostrando quais são essas posições do gráfico. Então, 0 metros, né, começou-se a marcar o tempo, tá aqui, ó, 0 segundos. 20 metros, 1 segundo. 40 metros, 2 segundos. Então, esses valores estão marcados aqui, ó. Na vertical as distâncias, na horizontal os tempos. Então, 1 segundo, 20 metros. 2 segundos, 40 metros. Então, você pode representar o movimento através do gráfico, utilizando o plano cartesiano, ou através dessa tabela, que vai relacionar as distâncias, né, as posições do objeto em relação ao tempo para aquele movimento. Em qualquer movimento uniforme, o gráfico do espaço percorrido pelo tempo de percurso é uma reta que passa pela origem dos eixos. Então está aqui, uma reta que passa pela origem dos eixos. Então, qual é a outra característica do gráfico? A inclinação do gráfico, da reta do gráfico, né? A inclinação do gráfico, no caso, ela fornece a velocidade do objeto. Então, se a gente quiser calcular qual que é a velocidade do objeto utilizando o gráfico do deslocamento pelo tempo, basta que a gente determine a inclinação do gráfico. Então, no caso do exemplo do texto, em que o objeto está se movendo com uma velocidade de 20 metros por segundo, né, esse valor ele vai ser igual à inclinação do gráfico. Então, registre essa observação aí, a inclinação do gráfico da distância pelo tempo para o movimento uniforme nos fornece o valor da velocidade desse movimento, ou seja, a velocidade ela é calculada pelo deslocamento em função do tempo. Então a gente tem essa equaçãozinha aqui, certo? Ela é a mesma daquela anterior que a gente viu. Por quê? Porque aqui você tem as três grandezas relacionadas: distância, velocidade e tempo. Aí os autores aí vão mostrar uns exemplos, certo? Então a gente posteriormente vamos resolver algum exemplo numérico para a gente seguir adiante no nosso assunto, ok?